Oi! Chegou! Sabadão, boa tarde pra você. Boa tarde, Guilherme. Você tá bom, meu filho? Boa tarde, Daniel. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Papo de TV. Sabadão com Daniel e Guilherme no Papo de TV. É DG, quase não tem um DJ que é DG? Acho que é, não é? Eu já não sei, não lembro mais. Tem o Douglas que fez o Big Brother, agora um Que DJ. Douglas? Qual dos? Deve ter O uns 10. Laranjinha, Acerola. Não, Laranjinha é o da Fazenda. O Acerola DG, é verdade. é que cada um foi pra uma emissora diferente. Acelora. Mas DJ eu não sei. Também não sei, não. Mas olha, boa tarde pra você. Papo de TV tá começando nesse sábado, dia 17 de maio de 2025. Tudo bem? Você já almoçou? Você vai almoçar? Então fica com a gente que o programa de hoje tá recheado de fofoca. A gente vai falar sobre bomba. Tem atualização de Neymar envolvendo pessoas presas e pessoas soltas. Fica aqui, viu? E Neymar, Bruna Biancardi, irmã da Bianca Biancardi. A gente adora falar isso aqui, porque é um trava-línguas, não é? Esse sobrenome é muito bom. Bruna Biancardi, Bianca Biancardi. Não é. A família Biancardi está em nossos corações. É verdade. E eu acho legal, a gente tem que fazer logo aqui no programa o desafio do TP. Tá viralizando nas redes sociais, você viu? Eu vejo as pessoas fazendo o desafio. Às vezes aparece no TikTok o desafio do TP e eu paro pra ler TP. Na época da faculdade, o meu maior problema era ler TP. Mas era porque as pessoas não sabiam escrever o TP direito também. Era esse o problema. Não, era porque tem... na época que eu fazia como editor lá, eu escrevia direitinho. Você nunca leu um TP meu, né? Ou já leu? Acho que não, acho que já li, mas o improviso tomou conta da minha vida, então eu preciso treinar também, pô. Porque o Papo de TV é uma escola. O Papo de TV é uma produtora com muita tecnologia. Deixa eu tirar aqui meu ponto. Ai, Deus do céu. Vou até arrumar o meu que tá caindo. Ó, no programa de hoje, então, tem atualização de caso Neymar, tem bomba. Kátia Fonseca ganhou uma briga judicial contra uma empresa gigantesca. A gente vai contar os detalhes pra você. Tem também ex da Ana Hickman, o Alexandre Correia, está sendo processado pelo advogado da Ana Hickman. Pera, mas é um processo da Ana? Não. O advogado da Ana está processando o Alexandre Correia. Que ele andou falando umas coisas aí do advogado da Ana e o advogado então está processando. A gente vai contar os detalhes. Tem também bomba! Mãe de Deolane Bezerra detona Graciele Lacerda, a esposa de Zezé. Então hoje tem Zezé, hoje tem Neymar, hoje é a nata da nata. E também a gente vai falar sobre Tati Machado, viu? Tem atualização sobre ela. Eu ia falar que quando tem Deolane, a gente tem que cantar. De que vale essas Gucci, de que vale essas Pradas. Eu não sei o resto da música. Tem direto, a gente tinha essa música. Não, a gente tem carro no dente, carro black, canta mais. Eu não vou cantar. As irmãs tá estourada. Não, tira essa música, senão vai dar um copyright aqui do caramba, né? Mas ó, fica com a gente que o papo desse sábado tá só começando. E agora envolvendo Graciele Lacerda. Meu Deus do céu, a mãe da Deolane Bezerra detonou a esposa de Zezé de Camargo após uma fala polêmica. A gente vai contar toda a história aqui, tá? Como nós falamos agora há pouco, a CPI das bets não tá deixando a internet pensar em outra coisa, tá virando polêmica. E aí a Graciele Lacerda resolveu usar as redes sociais dela para opinar sobre as casas de apostas virtuais. E nisso, a mãe de Deolane, a dona Solange Bezerra, que também foi presa na mesma operação que deteu a Deolane no ano passado, soltou o verbo nas redes sociais. E aí, meu amigo, eu acho que a Solange, ela pegou num ponto que é um pouquinho complicado, porque a gente sabe que as pessoas detonam a Graciele e chamam ela de uma coisa que a gente nem pode falar aqui no ar. Mas aí a Solange foi lá e deu uma alfinetada. Ela falou isso aqui, Nesse sentido, né? Ela falou, fez pior, tomou o marido dos outros. Disparou aí a mãe da Deolane Bezerra e colocou esse emoji de risadinha no final da frase. Ela tá referindo, provavelmente, né, ao início do casamento do Zezé e da Graciele, né, onde os dois teriam começado a se relacionar.
Os boatos dizem que nesse início de relacionamento do Zezé e da Graciele, ele ainda estaria com a Zilu. Não é nada confirmado, pelo menos, né? A Fábia Oliveira diz que é, uns dizem que não. Vou deixar aí pra você de casa, cada um. Eu não vou assumir esse processo não, tá? Na publicação, gente, a Graciele tava falando, gente, ainda bem que eu nunca quis fazer isso. Se eu mostrar aqui pra vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas pra me oferecer grana e muita grana pra fazer jogo, e eu falei, não faço isso nem morta, fecha aspas. Ela destacou ainda o risco que as apostas apresentam para o público e falou, abre aspas, eu sou muito cuidadosa em relação a isso, não acho que seja benefício eu incentivar as pessoas a adquirir, comprar ou fazer uso. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque tem muita gente que segue, que acredita que você é uma referência, né? Que tem você como uma referência. Ela comentou também o impacto das palavras que as palavras podem ter, abre aspas, isso é muito perigoso, eu tenho cuidado excessivo com o que eu falo, com o que eu incentivo, eu fiquei sabendo que gente que se matou porque gastou dinheiro com esses joguinhos, fecha aspas. E aí, entra aquele rolê que eu já tinha dito, quanta gente já não se matou por causa da bebida, por causa do cigarro, por causa da Mega Sena, por causa do zíper, não sei do que, né? Quanta gente não perdeu a vida por conta desses vícios. Só que eu achei pesado esse comentário da mãe da Deolane Bezerra. Dando a entender, porque assim, o que as pessoas, os haters da Graciele costumam chamar ela na rede social é de amante. Ela não gosta e já processou pessoas que comentam isso. Porque amante eu acho que é uma palavra muito pejorativa, é muito pesado, né? Ela é a esposa do Zezé, o passado ficou pra trás, acabou o relacionamento. A Zilu, né, aparenta já estar mais conformada, já tá tudo certo, né? Tem ali uma amizade com o Zezé, afinal eles têm filhos e esse vínculo não acaba nunca. Agora, esse comentário da mãe da Deolane Bezerra fez pior e tomou o marido dos outros é bem complicado. Mas antes de passar a bola pra você, eu queria comentar aqui. Se eu não tiver enganado, eu já vi a Graciele divulgando uns placebão aí, viu? Uns produtos meio duvidosos, uns negócios meio assim. Então assim, tem que tomar cuidado. A gente esquece que a Graciele, além de esposa do Zezé de Camargo, né, madrasta de Vanessa e companhia, né, ela faz o trabalho também de musa fitness, né, de vida saudável, tenta, né, trazer alguma coisa sobre isso, sobre maternidade também. Então tem isso que você trouxe também, né, que ela faz algumas propagandas também de alguns produtos que a gente não sabe, né, até que ponto, né, eles são... dá pra gente assinar embaixo, né? Mas sobre o comentário da dona Solange, eu acho que ela jogou baixo. Não precisava. Não precisava disso. Pesado ali. A filha dela, Deolane, inclusive, quando a gente estava preparando, né, preparando o programa de hoje, quando eu vi o vídeo da Deolane, eu confesso que eu falei assim, nossa, quanto tempo, Deolane? Aí eu lembrei que a Deolane tem aquela questão que ela não pode se pronunciar sobre qualquer coisa e tal, aquele acordo com a justiça enquanto está rolando, né, a situação. E aí vem Dona Solange e se mete em uma polêmica. E aí, ok, eu acredito que a Dona Solange, assim como as 3 filhas dela, saiba se defender, saiba, né, botar a cara a tapa e tal, mas as filhas vão querer dar um jeito de proteger a mãe também. E aí a Dona Solange manda uma dessa também, e aí não dá. E aí as filhas vão ter que falar, e aí a bola de neve só vai crescer. É essa impressão que dá, e com certeza ao longo dos dias aí a gente vai continuar vendo, acho que algumas coisas em relação a esse caso aí, esse comentário que a Dona Solange fez quanto a Graciele. E você falou tudo, porque se a Graciele responde, as filhas absorvem a dor da mãe e vão pra cima também. Aí a gente viu que vai ser um rebosteio, né? E eu tô curioso pra ver como que vai ser isso se realmente acontecer, mas eu achei que foi pesado a Dona Solange. Ô, Dona Solange, foi um pouquinho pesado. Eu poderia ter guardado, né? Deixado pra depois. A Graciele e o que você disse também, já faz mais de 10 anos, enfim, já tem filhos, né, a Graciele com o Zezé, enfim, acho que
jogou muito baixo. Jogou, foi feio, né? Podia ter esperado um pouquinho, né? Pelo menos a situação dar uma amenizada, não é? Porque eu acho que ainda tá feio, né? Ainda corre o risco da Deolane ser chamada, dela prestar depoimento. E aí é aquela premissa, né? De se algo acontece, quem ri por último ri melhor. Se acontecer realmente aquilo que o Elan Bastos, na verdade, trouxe na coluna dele do In Off, da Deolane ser presa, aí a gente vai poder ver outras indiretas por parte da Graciele. E aí não vai ser legal, que aí é um alfinetando o outro e vai virar briga pública, acho que não é interessante, tá? A gente segue acompanhando, perdão, e atualizando você ao vivo aqui no Papo de TV. Falar de Neymar, né? Ah, porque... que legal, nossa, eu fico Na feliz. verdade, não é sobre o Neymar, tá? É sobre... Neymar. Os sogros do Neymar, uma situação que aconteceu envolvendo os pais da Bruna Biancardi, né? O assaltante que invadiu a casa dos pais da Biancardi foi preso, tá? A informação é do portal Léo Dias. Bruna Biancardi, esposa de Neymar, influenciadora digital, teve seus pais Edson e Thelma Ribeiro vítimas de um assalto em novembro de 2023. Naquela época, 3 homens armados invadiram a residência do casal, localizado em condomínio na cidade de Cotia. Ô, Cotia aí, ó. Um beijo pra quem é de Cotia. Você adora Cotia, né? Gosto muito. Um beijo. Eu nunca fui pra Cotia. Não, eu já fiquei preso em Mauá, mas eu nunca fui Cotia. Preso no sentido, não desses cadeia, não. Porque choveu, eu não consigo. Você conhece essa história? A gente tá falando de assalto aqui, você fala que foi preso? Não, é porque eu não consigo. Choveu em Mauá. Menino, caiu um pé d'água em Mauá. Eu nunca tinha ido pra Mauá. Fiquei lá. Acho que eu vou morar em Mauá. Deixa pro povo de Mauá que assistir a gente. Na época, a influenciadora não tava na casa quando aconteceu toda essa situação, tá? E o que aconteceu? Um desses 3 bandidos foi preso, Daniel. E a informação é de que ele foi solto minutos depois, tá? Eita. Então, o que diz aqui anota o seguinte: as câmeras de segurança da portaria do condomínio, alimentadas por um gerador durante a falta de energia, registraram a chegada dos criminosos em um veículo. A investigação revelou uma informação surpreendente. Um dos assaltantes era vizinho dos pais de Biancardi. Eduardo Vasconcelos tinha somente 19 anos quando o crime ocorreu. A análise das gravações também permite identificar outros 2 envolvidos, ambos no interior do veículo. Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, que tinha 18 anos, e um indivíduo conhecido somente pelo codinome Europa. O Fantástico mostrou na noite de ontem as últimas notícias e desdobramentos do caso. Eduardo assumiu que participou do assalto e permanece preso, aguardando a sentença. Só que recentemente ficou provado que Pedro está vivo, diferentemente do que se imaginava. Ele não foi preso por conta de uma falha no sistema de justiça. No final do mês passado, policiais militares o levaram para a delegacia e ele saiu pela porta da frente algumas horas depois, porque o mandato de prisão pelo assalto não estava registrado no sistema. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no dia em que o garoto foi detido, foram realizadas consultas em todas as redes e não foi localizada nenhuma ordem judicial de prisão. Numa resposta ali, né, ao Fantástico, o advogado de Eduardo se manifestou, abre aspas, tal falha processual coloca em xeque não só o processo em si, mas afeta toda a credibilidade do sistema de justiça do Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo explicou que o mandado de prisão contra Pedro foi expedido durante a fase de inquérito sob sigilo e, por isso, acabou não aparecendo em consulta pública. A assessoria do órgão disse por ligação que a polícia teria, assim como ver o mandato no sistema, ou seja, né, a justiça fala uma coisa, a polícia fala outra, e o que se sabe é que a pessoa que foi, né, ali indicada, né, como uma das responsáveis foi identificada, inclusive imagens das câmeras de segurança, foi preso, mas acabou sendo solto pouco tempo depois. Tá aí, né, o nosso sistema de justiça, mas enfim, né, pelo menos já sabem quem foi. Eu acho que fica aquilo, né, a gente sabe que os pais da Bruna Biancardi não moram numa rua aleatória, né, é um condomínio de luxo, e não é a primeira vez que a gente fala sobre invasões em condomínios de luxo. E, gente, condomínio de luxo não é barato de você morar. É caro, é muito caro. E um dos caras era vizinho, né? Exatamente. E às vezes falta até um pouco mais de rigor na segurança de alguns condomínios. Eu vejo muito que esses condomínios têm muita regra para, por exemplo, entregador, né? Que vai enviar entregador de delivery, de farmácia, de não sei o que lá. É muita regra, mas para outras pessoas, é o amigo do fulano
que mora lá não tem muita regra. E às vezes o perigo, né, ele mora na porta ao lado, não é? As pessoas às vezes não entendem muito isso, né? E acabam abrindo as pernas da segurança e permitindo com que essas coisas aconteçam e colocando a segurança de todos em risco, né? Então, fica aí, né, para que esses condomínios pensem em novas formas de manter a segurança dos moradores. Inteligência artificial, portaria remota, não garante a segurança total de todo mundo não, viu? Às vezes nem o próprio porteiro, ele fica lá de mãos atadas, você vai fazer o quê? Se o cara tá armado ali, meu amigo, eu me trancaria na portaria e ligar pra polícia. Se a polícia não vem, eu que não vou botar minha saúde em risco, não é? Alguém aqui colocaria? Acho que ninguém colocaria. É bem complicado, Você né? CLT, você vai se botar em risco? É que dependendo Não. dependendo do condomínio, tem segurança armada e tal, que pode É. agir nesses casos, né? Mas realmente é um caso bem complicado, principalmente que se trata de uma pessoa que era da vizinhança. Se trata também de uma falha por parte do sistema judiciário, que, por outro lado, o sistema judiciário disse que a polícia tinha como verificar. Enfim, a gente não sabe para que lado que vai. Mas é aquilo, né? O Brasil falta legislação, falta rigor da justiça, falta não somente, claro, né? O que a gente fala aqui. Claro que os condomínios têm que sim prestar um serviço de qualidade para quem está pagando, para quem é condômino, mas no final das contas, todo mundo é contribuinte, todo mundo precisa ter um bom, uma segurança na sua região, mesmo sem precisar pagar um condomínio para, né, para ter uma segurança, porque no final das contas sai do nosso bolso, né? São os nossos impostos, a polícia tá aí, a justiça tá aí, mas quando essas duas pessoas precisaram, né? No caso, os sogros do Neymar precisaram e uma falha deixou eles na mão e o bandido saiu pela porta da delegacia. Pela porta da frente, que é pior ainda, tá? Boa sorte aí, né? Solidariedade também aos pais da Bruna Biancardi que passaram por esse momento horroroso e que acaba deixando traumas. Acho que não vai ter terapia no mundo que tire esse trauma. A gente vai seguir acompanhando e cobrando justiça, tá? Vamos girar, Daniel, porque agora são 1h41, olha só. Eita! E a gente vai falar sobre uma pessoa que é uma das donas das tardes, né? A gente sabe que... Não é a Sônia Abrão. A Kátia Fonseca, a gente sabe que ela tava pra sair da Band. Lembra aquela história no final do ano? Que ela podia não voltar. Ia pro SBT, né? Isso, falaram que ia pro SBT, falaram até que ela podia ir, né, pra Rede TV, falaram tanta coisa, ela acabou ficando na Band mesmo sem o diretor dela, né, o marido dela que havia sido demitido, o formato do programa que supostamente não estaria agradando ela continuou na Band mesmo, não teve negociação de Datena pra levar ela pro SBT, se teve, não foi mas pode ter negociação pra ela ir pra Rede TV. Será que ela faria isso? Será que ela jogaria a carreira dela nisso? Porque assim, nas tardes tem a Sônia Abrão. A Rede TV não vai querer mudar a Sônia Abrão, que é o certo pelo incerto. E a Sônia dá tapa na cara do Melhor da Tarde, né? Ganha do programa, ganha do programa da Kátia Fonseca. Mas assim, também, né, toda essa situação, Daniel, essa possível saída dela, a permanência dela parece ter ocorrido mais por uma vontade da Band do que por uma vontade dela, né? Porque o programa não dá audiência, mas vende, mas não dá audiência. E a Band estava perseguindo, pelo menos até o final do ano passado, né, uma vontade aí de passar o SBT que agora parece ficar cada vez mais longe. Mas o que acontece, Daniel? Tá rolando um processo judicial, estava rolando um processo judicial, e de acordo... A Kátia Fonseca estava lutando na justiça contra uma empresa poderosíssima, o Facebook, tá? A Meta? A Meta, exatamente. A batalha foi iniciada no ano passado, depois de uma suspensão aí do perfil da Kátia Fonseca no Instagram, né? As redes, como você falou, pertencem à Meta. E a Kátia teve uma vitória, tá? A apresentadora ressaltou que a própria ré, na figura de um preposto, confessou que o bloqueio da conta foi um erro. Apesar da fala, a questão não foi resolvida de pronto e ocasionando o ingresso no judiciário. Por vias judiciais, Kátia Fonseca conseguiu a reativação do seu perfil. A medida ocorreu logo no início do processo na figura de uma medida liminar. Apesar da vitória, o caso teve sequência, uma vez que outras decisões ainda precisavam ser tomadas. Na ação, Kátia pediu R$50 mil por danos morais. Além disso, outros R$10 mil por lucros cessantes.
pontuando ter sido prejudicada financeiramente com a derrubada injusta e infundada da sua página. No dia 27 de março, a juíza do caso, então, confirmou os efeitos da liminar, que devolveu o perfil à apresentadora, além de fixar aí essa indenização de R$50 mil por danos morais, porque a magistrada entendeu ser aí bem complexo nessa situação, porque a Kátia sofreu danos. A gente sabe que quando você tira do ar a página de um artista, de uma pessoa famosa que vende publicidade, ainda mais quando não há nenhuma violação, né? Você tá realmente prejudicando financeiramente essa pessoa. Verdade. Sendo que tem um monte de gente aí vendendo jogo de tigrinho, jogo de bet, jogo de um monte de coisa, que tá no ar até hoje, né? E pelo menos até onde eu vi, a Kátia Fonseca não mexe com isso. Eu pelo menos nunca vi ela fazendo as bets da vida por aí, né? Senão ela estaria prestando depoimento, né? Mas tudo bem. Aí cada um faz o que quiser. Agora é legalizado. Agora cada um pode fazer. Se as bets legalizadas quiserem apoiar os programas de TV como estão apoiando, apoiem, fiquem à vontade. Quem quiser faz, quem não quer não faz. Agora a Kátia então venceu essa briga judicial contra a Meta, contra o Facebook, que tem que pagar uma indenização. E o valor é legal, né? R$50 mil? É isso? R$50 mil. É um valorzinho legal, hein? Vai sair do bolso do Mark Zuckerberg, hein? Não vai fazer nem cócegas. Mas é um valor muito interessante até, né? Aí, claro, ela pode colocar pra investir na TV Kátia Fonseca, não é? Que ela tava querendo lançar o canal dela Ela tem o canal dela no YouTube já. Mas lembra que logo depois do boom da TV Léo Dias, dessa produção de conteúdo dos apresentadores de TV, vindo aqui pro YouTube, produzindo, né, vídeos e lives próximas ali a programas de televisão mesmo, a Kátia começou a investir. E com a demissão do marido dela também, acho que ele não tinha muito o que fazer, ele falou, não, vamos focar aqui no YouTube, vamos ver o que dá pra fazer aqui. E ela trabalha de tarde, trabalha de noite, faz live no YouTube também. Não é? Tem que aproveitar o hype, tem que aproveitar Nossa colega aqui de empresa também. Colega de empresa, uma pinóia, já mandamos e-mail, já eles não respondem. Né, Dourado? Dourado não, Dourado é da Globo. É o Rodrigo o que mesmo? Ricó, é o Ricó. É o Rodrigo Dourado, é o Rodrigo Carelli, é muito Rodrigo na TV, né? A gente confunde. Rodrigo Xuxa também. Beijo pro Rodrigo apresentador, acho maravilhoso. O Rodrigo Xuxa. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele tá ainda fazendo canal? Não vejo. Eu acho que tá. Deve estar. Mas tá aí então, né? Boa sorte pra Kátia Fonseca. 50 milzinho no bolso. Tá excelente. É dinheiro, é bom. E agora pode ser... pode ser, Porque a gente não sabe quanto que ela ganha na Band também, né? Ela que é a rainha dos merchans, a gente não sabe quanto que ela ganha. Talvez seja um troco de pão pra ela também. A gente Será falou que é? Não sei, mas 50 mil é dinheiro, né? Eu não sei quanto que é o salário da Kátia. Eu não me lembro mais ou menos quanto que é o salário dela. Eu também não lembro, mas eu acho que é naquele mesmo esquema que você tem um salário fixo e tem os adicionais por conta dos merchans, né? Segundo o... Como que é o nome desse jornalista? Eu não vou me lembrar. Ih, lá vem. Segundo o site Aqui Tem Fofoca, do Beraldo, ela ganha R$180 mil por mês. Aí, na época, né, que o Zeca Camargo... Acho que dá pra viver bem. Eu acho que dá pra viver bem. Na bem. época que o Zeca Camargo tava lá, ele ganhava 130. O Neto ganha 200. A Kátia, na Gazeta, ganhava 120. A Renata Fã ganha 180. Falaram que o Denilson ganhava 150. Será que ela ganha 180 mil? Pouco, muito, né? Não, eu acho que é muito. Eu acho que é Pela pouco. audiência que ela dá na Band, eu acho muito. Não, se esse for o valor sem os merchans, ok. Tem isso, agora, se né? já for com os merchans, então ela não tá vendendo tanto assim quanto dizem que vende. Porque se for o suficiente pra manter o programa dela no ar, né? Então acho que isso aí deve ser o valor sem os merchans. Mas, enfim, né? Tá aí, vamos ver se a Kátia vai ganhar outras oportunidades na Band também. Porque falavam muito, né? Que ela poderia ter algum outro programa, falaram e acabou que nunca foi pra frente. E a relação parecia estar um pouquinho, né? A título de comparação, o salário da Sônia tem algumas matérias que dizem que ele pode chegar a R$10 mil por hora. Cerca de R$500 mil, somando os merchans, por mês. R$500 mil. Mas é um dos principais programas da grade que mais dá audiência ali, né?
E a gente sabe que assim, tem esse diferencial em que a Rede TV faz todos os esforços para não perder a Sônia Abrão, porque movimenta muito, né? E é muito barato o programa. E tem aquela questão também da produção ser dividida, não tem isso? Que não é lá na emissora, né? É um negócio diferenciado. Já a Kátia usa a estrutura da Band e tudo mais. Claro que tem as suas diferenças aí nos acordos, mas tá aí, então ganhou, né? Dá uma porrada no Facebook. E eu repito aquilo que eu sempre falo quando a gente entra no assunto de rede social. Tem que existir uma legislação para muita coisa. Tá faltando e tem gente ganhando dinheiro aí, ó, aplicando golpe, gente famosa, divulgando link de golpe, ganhando dinheiro. Não tô falando que, é claro, o caso da Kátia Fonseca não era. Afinal de contas, ela ganhou na justiça porque não tinha nenhuma violação por parte dela. Mas quem pratica violação não tá sendo bloqueado, né? E é engraçado, fecha os olhos. porque principalmente eu cito aqui Instagram e TikTok, tem muito desses golpes de você comprar um produto, mas você vê que aquilo é um golpe, né? Na Páscoa tinha ali o falso ovo de Páscoa, usava a marca da Cacau Show, usava a marca do Magazine Luiza, e você via que eram fraudes. E você reportava isso, e o TikTok mesmo olhava e fala, eu falo porque eu reportei várias publicidades enganosas, e o TikTok falou, não encontramos nada de errado com essa publicação. E o mesmo com o Instagram, você reporta, não encontramos nada de errado. Provavelmente porque é patrocinado, né? Então assim, hoje em dia tá sendo rentável aplicar golpe em rede social, porque as redes sociais, enquanto estão recebendo, eles não fazem questão de tirar. E aí, como que tira? Quando você faz o exposed, você tira print, você posta em rede social e marca a marca que está sendo usada ali. Ali eles conseguem talvez fazer alguma coisa, porque o valor que eles injetam nas plataformas é muito maior do que o valor do que os golpistas injetam. Então fica nessa briga eterna, né? Mas a gente segue acompanhando. Boa sorte aí pra Kátia, que levou uma bolada. Meus amigos, se tem um caso que tá dando o que falar e não é de hoje, é do caso Ana Hickman, né? A gente sempre tá falando do caso Ana Hickman e agora nós temos uma atualização curiosa aqui, porque Alexandre Correia, ele foi processado por xingar o advogado da Ana Hickman. Olha só essa história, tá? Mais uma polêmica que envolve o divórcio conturbado da Ana Hickman e do Alexandre Correia. Esse novo desdobramento da briga entre os dois é um processo judicial que foi movido pelo Roberto Leonessa, advogado da Ana Hickman, contra o Alexandre Correia. Segundo a coluna Fábio Oliveira, que descobriu aí com exclusividade, esse caso surgiu após o ex-marido da Ana Hickman citar o nome do advogado em alguns programas de TV ao vivo. Em uma entrevista, na verdade, que o Alexandre Correia deu para o Ricardo Feltrin, ele afirma que o Roberto era algoz da Ana Hickman e chamou o advogado de má pessoa, abre aspas, má pessoa, sementinha do mal, canalha, verme e lixo, fecha aspas. Essas críticas que o Alexandre Correia disse pro advogado da Ana Hickman surgiram por conta da atuação que o advogado está tendo na representação jurídica da apresentadora. As falas do Alexandre, então, foram consideradas injuriosas, difamatórias e caluniosas nesse processo. E para deixar a situação ainda mais grave, o nome do advogado também foi levantado em outros vídeos, sempre associado a ofensas e xingamentos. E era visível ali o sarcasmo e o deboche do Alexandre Correia, que também foram sinalizados na análise dos vídeos anexados nesse processo. Na ação, o advogado da Ana Hickman, que está processando o Alexandre Correia, chamou a atenção para o número considerável de visualizações desses vídeos em que o nome dele foi citado, o nome do advogado. Ele destaca no processo o impacto lamentável e repudiável dos fatos. E segundo o Roberto Leonessa, que é o advogado da Ana, que está processando o Alexandre Correia, essas falas problemáticas do Alexandre Correia foram motivo de angústia, humilhação e ofensa íntima, além de ser algo extremamente vexatório, né? E aí vamos aos pedidos judiciais. Nesse caso, o advogado pediu uma liminar para derrubada dos vídeos com a íntegra das entrevistas feitas pelo Alexandre Correia. Junto, ele solicitou a quantia de R$50 mil por danos morais. No dia 24 do mês passado, de abril, uma liminar requerida pelo advogado foi indeferida. O juiz do caso entendeu pela impossibilidade, uma vez que esse conteúdo em questão foi publicado por terceiros e não teria sido algo publicado
pelo Alexandre Correia, mas o advogado então tá processando o Alexandre e tá brigando na justiça pela retirada desse material. Alexandre que teve conta bloqueada essa semana passada, se eu não me engano, tem recorte no canal onde a gente fala sobre isso. Agora, quem fala o que quer, não é? Porra, eu acho assim, é um advogado, está representando a Ana Hickman e tá tudo certo, tá tudo bem. Tem que saber respeitar a função dele. Tem que saber respeitar que ele é um profissional que está sendo pago para defender a Ana Hickman. Você quer atacar, vai atacar o advogado? Vai atacar o advogado? Agora, o advogado tá brigando aí na justiça e vai atrás dos direitos dele. Afinal, independente de ser PJ, ele também é uma pessoa física que teve a honra dele, teve a moral dele exposta de forma vexatória nas redes sociais e em entrevistas dadas pelo Alexandre Correia, né, Gui? Eu preciso fazer esse comentário aqui antes, né, de entrar no caso, lá na pessoa, né, do Alexandre Correia, é que eu tô voltando, né, depois de alguns meses aqui, né, no Papo de TV, mas a sensação que eu tenho, que eu tô me sentindo William Bonner, porque o ano passa, vem Natal, vem Ano Novo, vem Carnaval, vem Páscoa, Dia das Mães, e o Alexandre Correia segue batendo nessa mesma tecla de ficar enchendo o saco da Ana Hickman. Já fazem 2 anos, 3 anos que... Tá caminhando pro segundo ano, foi 23, né? 11 de novembro 23. De 2023, se eu não me engano. Exatamente, já acabou esse relacionamento, já se encerrou tudo. E todas as outras, os levantamentos e as informações, né, que a Ana Hickman vem colhendo com a equipe jurídica dela, vão mostrando o quanto que essa relação empresarial não estava dando mais certo, e ponto final. Enquanto ela caminha para que isso se resolva, a gente vê o Alexandre Correia cada vez mais aumentando o tom, e desse tempo, né, que a gente vem acompanhando, ele vem ganhando mais, não sei se eu posso falar seguidores, pessoas que estão compactuando, mais concordando, fiéis, né? Com essa, mais fiéis, pessoas concordando com isso. O próprio Ricardo Feltrin, ele faz alguns conteúdos também que acaba publicizando mais as decisões do Alexandre Correia e dando mais força. E eu acho talvez que essa não seja a atitude mais prudente para que consiga fazer com que o Alexandre, que quer provar na justiça o tempo inteiro as posições dele, que ele está sendo o lesado da situação, a melhor defesa aí não é o ataque nesse momento. Existem outros caminhos, outras coisas que o Alexandre poderia fazer para conseguir resolver essa situação sem xingar a equipe jurídica e o advogado da Ana Hickman. Porque senão essa situação ele vai desgastando essa situação e se desgastando também. É essa impressão que dá pra gente, e a gente fica nesse looping mesmo. E é aquilo que você disse. Quem fala o que quer, ouve e recebe, né, o que não quer. Porque teve contas bloqueadas, agora tem mais esse processo, mais esse custo para ele ter que pagar. E essa bola de neve, aonde vai parar? Não sabemos. Fora, né? Todo aquele escândalo das assinaturas falsas, que a perícia, que não somente a perícia contratada de forma particular pela Ana Hickman, mas a perícia do Estado, né, a perícia da polícia constatou que as assinaturas eram falsas. Tem acho que a Ana Cláudia, né, que seria a braço direito da Ana Hickman, que também está sendo acusada como uma das principais, uma das supostas responsáveis, na verdade, pelas falsificações. Tem toda aquela coisa de onde está o dinheiro perdido. Virou uma busca ao tesouro, né? A própria Ana Hickman gravou um vídeo se pronunciando, querendo saber. E ela falou, inclusive, naquele vídeo, acho que tem uns 6 meses, e o final dele me marca muito. Quero saber quem eram os beneficiários pelo fruto do meu trabalho. Quem saiu beneficiado pelo fruto do meu trabalho, ela fala algo muito próximo a isso no final daquele vídeo, que inclusive tá no canal dela no YouTube, a gente mostrou alguns trechos aqui no nosso canal. Então, fica muito essa dúvida, né? Agora, eu acho assim, se você partindo do pressuposto que você é inocente, que você tá sendo uma vítima nessa história, que você é o ex-marido e que você está se sentindo mal, nossa, vem um clarão do nada aqui.
clarão do nada aqui no estúdio, meu Deus. Que você tá se sentindo lesado de certa forma, continuando o que eu tava dizendo. Acho que o que você não deve fazer é justamente atacar o advogado da outra parte em entrevistas públicas. E ainda reclama que ninguém quer me ouvir, ninguém quer me dar voz. Se você tá tendo voz, use isso para dizer a sua versão e mostrar as suas provas. Coisa que até o presente momento não aconteceu. E por mais que as pessoas venham aqui, né? Às vezes vem as Alexandretes nos comentários, acusam a gente de fake news. Mas vocês estão mentindo aqui, estão defendendo a Ana Hickman, vocês são pagos para isso. Gente, não. Jamais botaria a minha carinha bonita aqui, a tapa, para poder cobrar de alguém ou extorquir alguém, porque agora virou moda isso na internet, né? Estoque. Inclusive, vi isso da Patrícia Poeta, achei um absurdo. Tem uma matéria, acho que saiu no UOL, que fala sobre isso, de páginas que cobram pra falar bem e se a pessoa não paga, eles falam mal. De forma nenhuma, a gente não trabalha aqui dessa maneira, né? E os canais que fazem, que optam por fazer dessa forma, não dão a cara à tapa, não é, Gui? Nós somos jornalistas, nós estudamos para fazer isso. A gente está repercutindo aqui a matéria que foi trazida pela Fábio Oliveira, que trouxe com exclusividade esse apontamento do advogado, esse pedido dessa liminar, e agora essa briga judicial que vai começar entre o advogado da Ana Hickman e o Alexandre Correia pela difamação que, segundo o advogado, o Alexandre teria cometido. Eu acho que se você quer o direito de resposta, você não deve usar esse direito de resposta para atacar quem só tá fazendo o trabalho dele. Gente, o advogado, qual é a única função de um advogado? Defender o seu cliente. Ponto. Não, mas não sei o que. Sempre vai estar resumido a isso, defender o seu cliente. Então, você atacar não tá certo. E se você for atacar, que seja com provas. Eu não fiz isso, eu tenho, tá aqui, papelada de provas, vou expor. E a gente só vê os discursos do Alexandre extremamente vazios. Ele não prova nada, ele só fala, ele só briga, ele só grita, ele só ataca. Ele fica vermelho nos vídeos, aí fala que vai sumir das redes sociais, aí não some. Aí aparece do lado da Flavinha Cheirosa, né? Aí, inclusive, Flavinha Cheirosa é uma decepção. Aparece do lado dela, aí as pessoas especulam algo diferente, porque ele só fica associado a Ana Hickman. Aí especulam a fé, ele volta. Não, vou processar todo mundo que tá falando que eu tô tendo uma fé. Então você quer o quê? O que você quer? Você vai ficar chamado de ex da Ana Hickman. E nem pode ser chamado de ex-Fazenda ou ex-Power Couple, porque nem a Record que é ele, que ele já arrumou confusão lá nos bastidores da Record. Acho que nem se o Carelli pedir, a Record vai autorizar, os bispos autorizam que ele participe. Então assim, é triste quando a gente para pra analisar nesse ponto. Ficou como ex da Ana Hickman mesmo, né? Não se permitiu fazer outra coisa. Tentou ser vereador e acabou perdendo, né? Inclusive, teve que prestar contas aí pra justiça. E dizem que ele não tem dinheiro, mas declarou que tinha 8 e poucos milhões ali de reais. Quem não tem dinheiro não declara 8 milhões de reais, tá? A gente segue de olho, lembrando que tem playlist do caso Ana Hickman aqui no Papo de TV. Na semana passada a gente falou a respeito na verdade no início dessa semana, da notícia horrorosa que pegou todo mundo de surpresa, que foi a respeito da Tati Machado. Ela perdeu o bebê de 8 meses. Ela estava grávida há 8 meses. A gente viu toda a grade de programação da Globo se mobilizando para falar sobre a gravidez dela, né? Ela dando entrevistas, e foi o segundo aborto que a Tati Machado sofreu. Ela disse em entrevista após o primeiro que ficou traumatizada por conta da forma como aconteceu, e aconteceu nessa semana com o baby que ela esperava há 8 meses. E aí a equipe do GNT decidiu tomar uma atitude de última hora após a perda gestacional da Tati Machado. Ela, gente, apresenta, além das participações no Saia Justa, ou melhor, além das participações no Encontro e no Mais Você, ela apresenta o Saia Justa com a Eliana, com a Bela Gil, com a Rita Batista, e o programa já estava gravado, e seria exibido gravado na quarta-feira, só que fatalmente com a Tati grávida. Então a gente, um discurso, né, poxa, ela perde o bebê na segunda, terça-feira. A notícia, na verdade, chegou na terça-feira, na segunda-feira que ela perdeu o bebê. E na quarta ela entra no ar num programa gravado, grávida. Não seria algo
psicologicamente bom para ela mesma. Mesmo que ela não assistisse, né? Ela ter que processar essa informação já é algo extremamente complicado. E aí, de última hora, a equipe da Globo e do GNT decidiu acabar com o programa gravado e colocar uma edição ao vivo. O programa, então, nesta quarta-feira, ele foi ao vivo, como a gente vê o selo de ao vivo ali no cantinho, e foi com a Eliana e com as meninas. A mudança ela aconteceu após a revelação da perda do bebê que a Tati estava esperando com 33 semanas, e o intuito era fazer com que a Tati não aparecesse ainda grávida no programa já gravado. Era uma forma de preservar o comunicado dela nesse momento de dor. O programa, inclusive, começou com a Eliana falando, né, sobre a Tati, né, falando sobre esse momento, elas sempre muito amigas e desejando os melhores momentos pra Tati, que acho que é o que todo mundo pode desejar agora, que ela se recupere. Eliana, que também passou por uma gestação extremamente conturbada, que foi a da Manuela, onde ela ficou meses afastada, teve um descolamento de placenta e por muito pouco não perdeu a criança. A gente até viu uma entrevista, logo que ela voltou, puxando na memória aqui, ela e a Cris Flores, pro programa Eliana, ela falando sobre como que foi essa gestação super complicada. E receber a notícia, né, de uma pessoa tão próxima acabou deixando todo mundo muito abalado ali, e eles decidiram derrubar esse programa gravado e colocar o programa ao vivo. Sendo muito sincero, eu achei extremamente digna essa atitude que a Globo teve em preservar a imagem da Tati Machado e não colocar ela grávida no ar, Gui. Não, concordo também. Acho que foi uma atitude a melhor, não só na questão de pensar no psicológico da Tati, mas também assim de respeito ao público que acompanha o programa e que estava acompanhando não só pelo GNT, mas também pela Globo toda essa gestação, né, da Tati. Eu particularmente não sabia que esse foi o segundo aborto que ela acabou sofrendo, né, que em 2019, na primeira vez, né, que ela estava grávida, ela acabou perdendo o bebê também. Então, assim, é um trauma duplo, né? Então, acho que foi a melhor atitude. E aí, agora entrando na parte da comunicação, da parte técnica, a Globo tem muito problema de fazer programas ao vivo. Eu não sei, parece que eles não confiam nos artistas, nos profissionais deles, acham que ao vivo só quem sabe fazer é a Patrícia Poeta e a Ana Maria Braga. Isso, assim, especialmente, né, ali o encontro na época da Fátima, era uma resistência também para que o programa fosse ao vivo, e aí a Fátima bateu para que fosse, e aí a Globo não tinha tanta programação ao vivo, mas isso ainda é uma resistência. E aí eles têm a Eliana, né, uma artista do quilate da Eliana, e não colocam ela ao vivo, e aí por uma fatalidade acabaram colocando, e ela mandou. O SBT fazia a mesma coisa, bem, né? Ela só fazia ao vivo em desgraça. Não, tem isso também. Mas é que a Globo ela tem essa atitude, ela é mais recorrente, mais histórica. E aí aconteceu, infelizmente, nessa fatalidade da Eliana estar ao vivo no ar, e deu, mais uma vez, um show, mostrou, né, a humanidade, a dignidade, o profissionalismo, né, dela. E se tem alguma coisa positiva em toda essa situação, foi mostrar, né, de fato o companheirismo, o profissionalismo, né, dessas 4 apresentadoras, né, do GNT, e mostrar mais uma vez que dá para confiar nos profissionais deles, especialmente na Eliana, que agora é uma global. Exatamente. A gente tem o áudio da abertura desse Saia Justa. Vamos ouvir? Porque a Eliana fala especialmente para Tati Machado. Maio furta a cor. Você sabe o que isso significa? É o mês da saúde mental materna. Uma conversa relevante, porque traz para frente a dor de muitas mulheres, e falar sobre o luto gestacional é parte fundamental desse debate. Muitas mães precisam de silêncio nesse momento, mas elas não precisam ser silenciadas. Existe o termo órfão para quem perde pai e mãe, mas eu não me lembro, vocês podem até me dizer aqui, se existe uma palavra para nomear, aí eu fico emocionada, quem perde filho.
E por que não? Eu acho que é porque... E aí chamam os especialistas, mas a gente vê que a Eliana ela fica emocionada. É um assunto muito delicado, eu acho que eu não tenho filho, né? Eu falo que eu sou pai de pet, que eu tenho cachorro. Mas eu já tenho um amor tão grande pelo meu cachorro, né? Eu realmente trato ele como um bebezinho, porque pra mim ele é um bebezinho. E aí quem não respeita também o problema é seu. O pessoal tá tratando até boneco agora como criança, né? Então imagina pra uma mulher que é mãe e passou por uma gestação e sabe que uma colega muito próxima perdeu um bebê. Então é um sentimento muito complexo. E olha, pra Tati Machado, mais uma vez, todas as nossas melhores energias, porque a gente já sabe que a gravidez traz ali uma mudança hormonal muito complicada e que deixa uma confusão nas mamães, né? Então passar por isso realmente não é algo simples e nem algo fácil de processar. A gente segue acompanhando e qualquer novidade nós atualizamos vocês. E parabenizar mais uma vez a dignidade com que a Globo trouxe esse assunto, com o respeito que a Globo trouxe e o GNT também em derrubar a programação, derrubar um programa que já estava gravado e colocar todas as apresentadoras ao vivo para falarem sobre esse tema que é importante, tá? A gente segue de olho nisso daí. Bora continuar o nosso papo de TV. Queria pedir pra você que tá chegando agora, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o joinha. A Jane comentou aqui com a gente, né? Perdi uma gestação e foi chocante. Com os nossos sentimentos sempre. Eu acho que é um luto que não passa, né, Jane? Eu conheço pessoas, mulheres que já passaram por isso. Minha mãe já passou por isso antes de mim. E ela me conta que não é algo simples, é algo que realmente gera um trauma, gera um medo, né? Acho que é aquele discurso, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, é um processo que ele é tão, acho que posso dizer invasivo, né? É algo crescendo dentro de você, uma mudança hormonal ali, pelo que ela me conta, pelo menos. E aí, quando não tem mais, é como se abrisse um buraco e a pessoa caísse dentro. Essas foram as palavras que eu já ouvi a respeito. Então, a todas as mulheres que passaram por isso, a gente nunca vai entender 100%, né, Gui? Mas fica aqui os nossos sentimentos. Muito bem! Eu prometi, cumprimos. Hoje foi... Olha, tô até suado aqui, tô até cansado. E olha que tá frio aqui. Fofoca atrás de fofoca, né? Suga a energia bomba, da né? gente. É o calor da bomba. Não é? Né? Às vezes tem umas pautas que dá uma sugada na energia da gente. Vou sair daqui e fazer um banho de sal grosso. Bem isso. Gui, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pela companhia durante essa semana. Tá convidado pra voltar quando você quiser. E semana que vem... Eu que agradeço, as portas abertas aqui, suas, do público que ficou com a gente, né? Ao longo dessa semana. Metade da semana foi com o Ítalo, outra metade foi comigo. 2 diazinhos só, mas... eu acho. Não, mas é sempre maravilhoso, é sempre muito bom estar com você, fofocar com você e com vocês do Papo de TV. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos indo embora. Segunda-feira eu tô de volta com o Ítalo. E se o Gui quiser vir também aqui, o espaço do estúdio tá aberto. Venha, será muito bem recebido. Espero que você de casa também venha fazer companhia pra gente, tá? À 13h, ao vivo, aqui no Papo de TV. Um excelente finalzinho de sábado, um excelente começo, tá só começando, é 2 horas ainda, nem é 2 horas. Um excelente sábado pra você, um excelente domingo. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau. Tchau.